coisa, de fato, né? Você falou um monte de coisa, mas o principal é saber resolver as derivadas. Depois você faz alguma coisa com as derivadas. Você pode achar taxas de variação, você pode achar pontos críticos, você pode achar parametrizações, pode fazer uma caçambada de coisas. Mas se você não conseguir resolver as derivadas, já era. Beleza? Uhum. Então me diz uma coisa, se um bicho desse cair agora aí na tua frente, você conseguiria ganhar o pontinho? Conseguiria resolver? Acho que sim, sim. Tá, eu vou resolver aqui de um jeito bem de boa, depois eu vou te pedir para fazer um parecido. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer numa conta como essa, é transformar isso aqui, ainda não envolve derivada nem nada, é só reescrever isso aqui por regras de potenciação. Ou Uhum. seja, a gente consegue escrever essa potência fracionária aí. E agora, para derivar, né? Regra do tombo. Cai o número que está na frente. Ah, uma fração, dane-se. Caiu. Em cima, fraçãozinha menos um. A coisa de cima menos um, beleza? Uhum. Acontece que é sempre menos um, então a gente pode usar um cheat. O cheat é o seguinte: a gente sempre repete o número do denominador para facilitar a nossa vida aí. Porque 7 sobre 7 é 1, certo? Uhum. Isso. Daí a gente sabe que mantém o denominador subtrai o mantém o denominador subtrai o numerador, já era. Essa é a derivada, beleza? Beleza. Belezas. Então agora your turn. Quero que você faça essa D aqui, beleza? Quero Beleza. que você faça como se você estivesse fazendo para a prova. Daí você me manda uma foto, tá bom? Eu Uhum. posso te dar umas dicas de como escrever assim em prova e tal, beleza? Beleza. Eu acho que eu não preciso te mandar o que eu fiz, né? Normalmente eu mando, quando for mais difícil eu mando, beleza? Uhum. Tive. Vamos ver. Muito bem, man. Vamos ver se tá top aqui. Let me see. Quando que é a sua prova mesmo, fião? É, quarta-feira. Ah, pode crer, velho. Pode crer. Então, quando for bater foto, meu irmãozinho, Oi? quando for bater foto, não manda ela assim. Ah, tá. Ah, tá. Coisou aqui, passou ali, coisou, já era. Muito bem. Resolveu. E aí, qual que te assusta quando tu olha essa lista aqui? Putz, sei lá, F, a F te G, assusta? F, G, Magazine. J. Pode crer, eu vou fazer a G. A G não é simpática, de fato. Porque tem o tal do arco cosseno. E a gente precisa saber qual que é a derivada do arco cosseno, né? Só que você tem uma tabela de derivadas. Cadê? Ah, não tem. Pensei que tinha uma tabela derivada aqui. De toda forma, você pode buscar, né?
uma tabela de derivada em algum lugar, né? Tem tudo isso sempre. Mas, de modo geral, a derivada da regra da cadeia, ou melhor, a derivada do arco cosseno é o seguinte. Bem, eu vou fazer do meu jeito aqui, tá bom? O Beleza. importante é você saber que se a sua função é o arco, opa, arco cosseno de x, então a derivada vai ser menos um sobre 1 menos x ao quadrado. E é isso, essa é a derivada. Ok? Uhum. Show de bola. Agora, man, agora ficou top. Porque a gente olha pra essa parada aí e já tá ligado que ah, vai ter que fazer o que aqui? Regra da cadeia, não é Uhum. mesmo? Uma vez que a gente não tem a parada igualzinha ao que está na tabela de derivadas, a gente usa a regra da cadeia. Não é verdade? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos ver. Deixa eu pensar aqui. Eu começo a regra da cadeia da seguinte forma, meu bom. Eu primeiro indico a função que eu quero derivar. Ó, presta atenção na minha técnica que ela é infalível. Meus alunos adoram ela, tá? Uhum. Os professores ensinam de uma forma meio bosta na faculdade. Eu ensino de uma forma assim que só se o cara não saber seguir uma receita de bolo, ele não vai resolver. Se liga, temos isso, né? Agora eu vou dizer para você o seguinte: eu não sei quem é a derivada desse bicho, mas se fosse só o arco cosseno de x, eu saberia, não é mesmo? Uhum. Porque é a regrita que está ali em cima, é o que está na tabela. Né? Eu tirei isso aqui de uma tabela de derivadas. Então eu vou dizer que u é o cara que está ali dentro, porque daí eu vou derivar depois o arco cosseno de u, de uma letra só. Isso eu sei derivar, não é? Uhum. Isso. Então tá aí. Daí agora, daí agora eu preciso encontrar quem é a derivada do u em termos de x. E aí que tá um BOzinho. Por quê? Ah, por quê que tem um BOzinho aqui? Porque nós temos uma divisão, certo? Uhum. Pode crer. Então a gente tem que fazer uma regra conhecida aí, a regra do quociente. Já ouviu falar da regra do quociente? Já ouviu Parte falar? não. Não, man. Daí é osso. Ah, daí é osso, tio. Muito bem. O que nós vai fazer agora? Se tu não sabe essa regra, meu irmão, é porque tá feio. Tua prova é quarta e tu não sabe ainda a regra do quociente, que é uma das primeiras regras que a gente aprende aí no rolê. Nem se às vezes querem que eu faça uns milagres assim, mas. Porque sabe, cara, existem trocentas regras de derivação que tu tem que saber de cabeça. Isso ele não vai dar lá na hora, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, regra do produto, regra do quociente, regra da cadeia, né? São regras que você precisa decorar, man. Tá ligado? Uhum. Ah, e agora, tio? Bem, o negócio é o seguinte. Nós precisamos derivar e a gente não sabe quem é. Então, eu vou te ensinar a tal da regra que eu falei. Se você tem uma função que você consegue identificar que é uma outra função dividido por uma outra função, o que que acontece? Você pode dizer que a derivada é a derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. Ok? Uhum. Muito bem. Então,
A gente, nesse primeiro momento, só precisa identificar quem é o de baixo e de cima e colocar as pecinhas no quebra-cabeça, sacou? Isso aqui. Por exemplo, o nosso de cima é x. Uhum. Quem que é a derivada de x? É 1, Uhum. não é? Uhum. E o de baixo é a raiz de 1 menos x quadrado. E Uhum. aí, tu sabe derivar a raiz de 1 menos x quadrado? Sei que a derivada de x quadrado é 2x. Derivada de constante é zero. Agora não. Vou pôr na raiz, tipo, só seria tipo raiz de 2x. Você deriva a raiz de 2x. É isso? Ah, gostei do que eu ouvi. Tem um 2x fora, mais ou menos isso, ó. O problema é que aqui, de novo, nós temos uma regra da cadeia, tá? Só que essa, obviamente, é uma regra da cadeia mais rápida, vamos dizer assim. Uhum. Porque, de novo, se fosse um x elevado à raiz, sairia bem fácil, né? Uhum. Então, o que que vai acontecer? Você concorda comigo que a raiz quadrada é 1/2, né? Elevar a 1/2, certo? Sim. Então, vai ficar 1/2 do cara que está ali dentro da raiz elevado a 1/2 menos 1, ou seja, basicamente a regra do tombo, tá vendo? Aham. E multiplica a derivada de quem está dentro. Isso que eu acabei de fazer é uma regra da cadeia. Só que é uma regra, eu resolvi mais rápido, entendeu? Aham. Para agilizar nossa vida, senão a gente ia ficar o dia todo nessa conta aqui. Então, pegou a ideia aqui da derivadinha? Sim, sim. Tá. Então, agora que nós temos todos esses passos, né? Eu vou até dar uma simplificada aqui. Vai ficar corta, vai ficar x, vai ficar menos 1/2, vai para baixo, raiz de 1 menos x quadrado. Só simplifiquei a vida aqui, tá bom? Aham. Porra. Homem, tem uma coisa pra você sobre amanhã, cara. Amanhã tá meio osso esse horário aí, às 8. Não teria como começar às 7, não? Sim, sim. Tô de bola, então vou te pôr aqui pra 7 amanhã, tá? Beleza. Ah, muito bom, muito bom. Então tá bom, a gente acabou de fazer, então, a regra, os elementos da regra do quociente. Tudo isso porque a gente precisa encontrar essa derivada aqui, que Uhum. é a derivada de algo que tem uma divisão. Uhum. Então, eu vou pegar isto e vou colocar aqui minhas pecinhas. Então, G' é igual a 1 vezes o F, que é raiz de 1 menos x quadrado, menos a derivada, que foi o que eu acabei de pegar ali, raiz de 1 menos x ao quadrado, vezes o h, que é x, dividido por 1 menos x ao quadrado, porque esse é o f, ele leva ao quadrado, sai da raiz, né? Uhum. Basicamente. Dá até para tirar essa parada. Tá bom. Então, claro, provavelmente dá para simplificar, mas eu não vou simplificar porque treta. Então, estamos aí com essa coisa muito legal que nós acabamos de pegar, que eu não quero chamar de gelinha, na verdade eu quero chamar de du dx, porque nós estávamos fazendo o du dx, né? A Uhum. derivada daquela coisa, era uma divisão, que eu falei que era a regra da cadeia. Tá. Agora que nós temos isso, veja, tudo que eu fiz até agora, quanto ao problema que você falou que seria difícil, foi chamar de U quem estava aqui e derivar o U, que é isso aqui. Uhum. Portanto, agora eu posso dizer que a minha função já não é mais uma f de x, mas sim uma f de u. Então não é mais o arco cosseno da puta que pariu aqui, mas sim o arco cosseno de u, certo? Certo. Tá, então vou trocar tudo isso por u. E agora que vem o bonito. Quem que é a derivada do, da nossa nova função em termos de u? Pô, é o arco cosseno, que eu escrevi aqui em cima, que é uma coisa da tabela, não é mesmo? Uhum. Claro que em vez de x, como eu estou derivando em termos de u, eu vou ter que trocar por u. Beleza? Aham. Tá bom. Agora onde é que entra a tal da regra da cadeia, da chain rule, regra do encadeamento? É entendendo que o que nós queremos de fato é o df dx.
Mas eu não tenho df dx, eu tenho df du e eu tenho du dx, Certo. right? Claro, Hum, se eu multiplicar eles, corta, corta, sobra só df dx, que é o que eu quero de fato. Então, o que eu vou fazer é multiplicar as derivadas que eu tenho, que é o que eu peguei aqui na minha manipulação, né? A primeira tá aqui, e a segunda é esse little monster aqui. Beleza? beleza. Então, é isso aí, tio. Tá resolvido. Deixa eu jogar mais para baixo aqui para ficar bonitinho. Vou pôr um Frames. E o U, claro, você não pode terminar a conta com o U ali. Você vai ter que trocar o U por quem ele é, né? Uhum, E é aqui que tá a parada também, porque o U é tudo isso, né? uhum, Então vai ficar uma resposta horrorosamente grande. Então eu só vou escrever assim, onde, só para você lembrar, tá? Sempre tem que trocar o U. Onde U igual a isso aqui, tá? Daí no final você teria que trocar só para deixar a resposta bonitinha. Daí você pode estar pensando assim na sua mentalidade de calouro. Ah, que conta difícil. Cara, isso aqui é para ser fácil, tá? Essa não é para ser uma derivada difícil, beleza? uhum, Claro que ela teve muitos passos e tal, mas vai cair com certeza na tua universidade, que é uma ótima universidade, a princípio coisas mais difíceis na prova do que só resolva essa derivadinha de boinha aqui. Entende? uhum. Portanto, essa aqui eu vou te enviar e eu vou querer de novo que você faça a conta de novo como se você estivesse fazendo para uma prova, tá bom? Beleza. Deixa eu mandar para ti aqui. Where are you? Here. E, claro, eu vou colocar uma um pouquinho mais simples. Eu tinha feito a G, agora você pode fazer a F. A F segue a mesma lógica, né? Continua sendo uma divisão, só que pelo menos não é um bicho tão feio para derivar, né? Mas Aham, continua sendo regra do quociente, etc. Belezas? beleza. Belezas, então tu podes começar aí de buenas. E quando tiveres algo, só me enviar, beleza? Uhum. Eu acho que você me mandou a foto errada aqui. O Mandei? exercício Puta merda, é diferente. de outro aluno, deixou os. Pelo menos não é mulher pelada. Deixa eu guardar certo aqui, então. Essa era do Henrique. Muito bom. Ah, agora eu vou te mandar a certa. Mas, de novo, você já sabe como começar, né, Fião? Aham. De toda forma, eu tô mandando aqui. Tá na mão.
Mandei. Caraca! Foi rápido, hein, man? Vamos É. ver. A derivada do arco cosseno é essa coisa aqui. Daí você identificou esses maninhos como FG, fez as derivadas, não tem muito segredo aqui. Daí era basicamente a derivada do arco cosseno vezes a derivada que tu encontrasse aqui. Mas cadê isso aqui na resposta final? Não tô vendo. O quê? Isso. Então, deu 3x menos 3x. 3x menos 3x é zero, né? Uhum. Tá, então tem alguma coisa errada, né? Pode dar zero. Não, porque tem um mais um ali do lado do 3x. É 3x menos 3x mais um. Vai ficar 1/x², não é? Cara, você não pode cometer erro de ensino médio numa prova de graduação, senão a tua professora vai te começar a te olhar de torto, cara. Ó, esse sinal aqui, velho, ele tá pegando toda essa multiplicação, entendeu? Uhum. Ah, pode parar. Então tu tinhas que ter colocado um parênteses aqui, senão o sinal acaba pegando só no 3x, do jeito que tu escreveu. Era para Uhum. ser menos um, era para ter sobrado menos um aqui, o sinal de menos. Uhum. Entendeu? Então faça a coisa bem passo a passo com parênteses e tudo mais. Eu digo isso porque, pô, eu sei que quando a gente vê uns erros toscos assim, a gente desconsidera o aluno. É triste, mas é real. E aí, qual outra conta aqui dessa listinha tu queres? Ah, nossa, acho que essa R aí. R? Vamos ver a R. Tá, muito bem. Ah, tá. Bem, tem um seno embaixo e tudo, né? Uhum. Mas é para ser de boa. Primeiro, dá para simplificar porque tem x em todos os termos, né? Sim. Dá para dizer que isso aqui é x ao cubo mais 2 dividido por seno de x. Uhum. É, pronto, agora é só usar a regra do quociente. Então, vamos lá. Uhum. É a derivada do de cima vezes o de baixo normal menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal dividido pelo de baixo ao quadrado. A derivada aqui vai ser simplesmente 2x. Veja como eu coloco parênteses em todo mundo, né? Uhum. 2x seno de x. Quem que é a derivada do seno? É o cosseno. Cosseno de x, que multiplica x ao cubo mais 2 por seno ao quadrado de x. Acabou, não tem mais o que fazer aqui. Beleza? Beleza. Então, belezas. Muito bem. Vamos ver se a gente tem uma que segue a mesma lógica para finalizarmos nossa aula. Se bem que você fez as coisas aí very fast. Essa aqui do W aqui é interessante, né? Continua sendo regra do quociente, só que tem CLN, né? Daí tu precisas ver lá na tabela quem que é derivado do LN, beleza? Tens Beleza. uma tabela de derivada? Eu tenho, mas ela não tem LN. Ela tem seno, cosseno, tangente, secante, cotangente e cossecante só. Tá, te mandar uma aqui. Vai lá, man. Já adiantando, a derivada do ln de x é 1 sobre x, beleza? Beleza. Vamos terminar, manda fotinho. É 1/x, né? Que você falou?
E aí, man, como é que tá indo a derivadinha? Ah, também tem. Tô distribuindo um produto aqui de É, LX mais 4. note que você vai começar, claro, pela regra do quociente, né? Identificando quem é o cara Sim, de sim. cima, o cara de baixo. E daí depois, embaixo, como tem uma multiplicação na regra do produto, bem observado. É, te enviei a foto. Bora, vamos ver. Vamos ver. Cima vezes de baixo, menos derivado de baixo. Ó, faltou o parênteses aqui, tio. Vai derivar o x e vai multiplicar o x e o 4, certo? Uhum. Esquece isso. Aqui voltou, maravilha. Daí você derivou. Tá, peraí, né? Isso aqui tá errado. Bem, não sei pra falar a verdade. Eu sei que você tinha que fazer uma regra do produto aqui. Você fez a regra do produto e deu isso? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. É, dá isso mesmo, legal. Mantém. Porque você não mostrou, né? É importante mostrar esses passos. Mas beleza. É, aqui era para ser distributivo. É, eu distribuí o produto aí embaixo. Sim. Daí você deu uma leve simplificada. Maravilha, cara. Pô, melhorou 1000% aí no decorrer da aula. Gostei. Nossa aula de amanhã, cara, tenta trazer questões mais difíceis, questões que você de fato tentou e não conseguiu, tá? Beleza. Beleza, pra quarta debulhar na prova. Abraço, valeu. Tamo junto.